Para falarmos novamente sobre a viagem do presidente Lula à Ásia. Depois do encontro com Donald Trump ontem, hoje ele participou de uma reunião de cúpula dos países da Ásia do Leste em Kuala Lumpur, capital da Malásia. A volta ao Brasil está prevista para hoje à noite, aqui no horário de Brasília. O enviado especial Américo Martins traz detalhes ao vivo direto do Sudeste Asiático. Seja bem-vindo, Américo. É um prazer tê-lo por aqui. Saldo dessa viagem que a gente tem já de agenda ainda para o presidente Lula. Muita atenção para este encontro que rolou ontem, mas o Lula continua conversando com diversos países por aí. Exato, Gabriel. Muito bom dia para você, bom dia para todo mundo que nos acompanha. O presidente Lula vai embarcar daqui a pouquinho neste carro com direção à sua última aparição, aí, o seu último evento nessa viagem aqui pelo Sudeste da Ásia. O presidente está indo daqui a pouco para um banquete em homenagem aos chefes de Estado que compareceram aqui na reunião de cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático. Como você disse, o presidente teve vários encontros por aqui, algumas reuniões bilaterais, como, por exemplo, com o primeiro-ministro do Vietnã, também com Singapura, mas, obviamente, claro, inclusive participou, claro, da reunião de cúpula dos países da ASEAN, mas o grande momento da viagem, aquele mais importante do ponto de vista diplomático e econômico, claro, foi a reunião de ontem, a reunião bilateral com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Foi uma reunião que durou cerca de 45 minutos e o presidente deixou claro duas aspirações do Brasil. Em primeiro lugar, que os Estados Unidos e o Brasil negociem o tarifaço e que, enquanto essas negociações estiverem em andamento, que os americanos suspendam completamente aquela sobretaxa de 40% que foi aplicada nos produtos brasileiros. Além disso, o presidente Lula deixou claro que ele espera a eliminação daquelas sanções que foram aplicadas pelo governo americano contra, por exemplo, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, e vários outros ministros do governo que sofreram, por exemplo, a eliminação dos seus vistos para os Estados Unidos. Hoje, pela manhã, aqui na Malásia, início da madrugada, no horário de segunda-feira, aí em Brasília, o presidente deu uma longa e detalhada entrevista, onde ele explicou exatamente como foi esse encontro com o presidente Donald Trump. O presidente confirmou que existe um acordo entre ele e o presidente Donald Trump para que os dois lados iniciem negociações imediatamente. Tanto que eles determinaram que os seus ministros que estavam presentes aqui em Kuala Lumpur tivessem uma reunião ainda hoje, início da manhã aqui na segunda-feira. Pelo lado brasileiro, essa delegação dos ministros foi chefiada pelo ministro das Relações Exteriores, o chanceler Mauro Vieira, e pelo lado americano, pelo secretário do Tesouro, Scott Bessent. Não houve nenhuma conclusão nessa primeira reunião de negociação. Mas eu apurei com fontes que estão acompanhando essas negociações aqui, que fazem parte inclusive da comitiva presidencial, que o Brasil pediu pressa na próxima reunião. Chegou inclusive a trabalhar a ideia de que a próxima reunião entre esses ministros aconteça na semana que vem em Washington. O presidente Lula deixou claro que 3 ministros vão coordenar do lado brasileiro essas negociações. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e, claro, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin. O presidente Lula falou mais de uma vez que existe a vontade política e que existe uma decisão dele e do presidente Donald Trump por essa negociação. O presidente Lula disse que pediu a remoção das sanções contra as autoridades brasileiras, mas não houve resposta dos Estados Unidos. E o presidente fez outras considerações, inclusive, com relação a ajudar, por exemplo, os Estados Unidos a negociar o fim da guerra na Ucrânia. Ele não mencionou isso na reunião com o presidente Donald Trump, mas falou sobre isso na entrevista. Ele se ofereceu, sim, para ajudar a mediar aquele conflito que está aumentando entre Estados Unidos e Venezuela na América do Sul. O argumento do presidente brasileiro era de que o continente precisa continuar livre de guerras e que o Brasil tem boa interlocução com a Venezuela historicamente. Além disso, o presidente Lula já ajudou a resolver, ou pelo menos tentar mediar outros conflitos na região no passado.
O presidente Donald Trump não pediu a ajuda do presidente Lula neste encontro. E, Gabriel, só para finalizar, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, falou sobre essa reunião pela primeira vez, agora há pouco, a bordo do Air Force One, o avião que o levava aqui da Malásia para o Japão. E as palavras do presidente Donald Trump foram as seguintes. Ele foi perguntado como foi a reunião de ontem com o presidente Lula. As respostas dele: muito boa, tivemos uma boa reunião. Vamos ver o que acontece. Então, ele reconhece aí que a reunião, esse encontro foi bom, o lado brasileiro já dizia isso, mas ele adotou um tom menos otimista do que o tom brasileiro, dizendo o seguinte: não sei se algo vai acontecer, mas vamos ver. Eles gostariam de fechar um acordo, mas tivemos uma ótima reunião. E o presidente Donald Trump segue dando os parabéns ao presidente Lula, dizendo: feliz aniversário, quero desejar feliz aniversário ao presidente. Hoje é o aniversário dele. E ele ainda elogia o presidente Lula. Ele é um cara muito vigoroso e foi muito impressionante. Mas hoje é aniversário dele, então feliz aniversário. Essas foram palavras do presidente Trump a bordo do Air Force One. Foram as primeiras manifestações do lado americano sobre essa reunião. Como você nota, Gabriel, um lado brasileiro muito mais positivo, acreditando no acordo em poucos dias, e o lado americano, o presidente Donald Trump, dizendo que não sabe o que vai exatamente fechar. Não sei se algo vai acontecer. Gabriel. A gente vê que os papéis se invertem, porque a China é justamente o contrário. A China não fala nada, fala que não tem acordo ainda, e o secretário do Tesouro Scott Bessent já apareceu ontem falando que a China vai voltar a comprar soja, que eles têm um acordo fechado. Então, os papéis se invertem de quem está mais otimista ou cauteloso com as negociações. Américo Martins, meu caro, sempre bem-vindo. Um bom trabalho a você, uma ótima noite.